Capítulo 1. Léxio Primeira 1a. No princípio existia o Verbo. São João Crisóstomo. Enquanto os demais evangelhos encentam a narrativa pela encarnação, São João, remontando aquém da concepção do nascimento, da educação e do crescimento de Nosso Senhor, entra a relatar a geração eterna, quando diz: no princípio existia o Verbo. Santo Agostinho. A palavra grega logos significa tanto razão quanto verbo ou palavra. Nesta passagem, contudo, é preferível interpretá-la como verbo, porque esta forma indica não apenas a relação com o Pai, senão também com tudo aquilo que foi feito por meio da força operativa por ele, Verbo. A razão, porém, embora nada tenha produzido, chama-se desta maneira corretamente. Santo Agostinho. O repetido ressoar e decair das palavras no uso cotidiano da linguagem acaba por aviltá-las, mas palavra há, outra que a proferida pela boca, que permanece no interior do homem, a verdadeira palavra a qual convém especialmente este nome, ela própria não soa. Santo Agostinho. Agora, quem quer que logre inteligir uma palavra, não somente antes de que soe, mas antes mesmo de que suas imagens se façam presente ao pensamento, esse é capaz de perceber obscuramente, como que através de um espelho, algo de semelhante ao Verbo, de quem está dito: no princípio existia o Verbo. É de força que, quando falamos do que sabemos, a palavra nasça do mesmo conhecimento retido na memória, e tome deste a natureza. Quando o pensamento é informado pelo que sabemos, aí temos o Verbo, que se acha no coração, que não é grego, nem latino, com efeito, não pertence a língua alguma. No caso, porém, de o produzirmos exteriormente, nos vemos obrigados a empregar um signo para indicá-lo, donde o verbo que ressoa no exterior seja signo daquele que permanece latente no interior. A este último, de fato, convém mais precisamente a denominação verbo. O que é preferido por uma boca de carne não é senão a voz do Verbo, a qual não se chama palavra, senão a força daquele Verbo interior que ele transpõe ao exterior. São Basílio. Com efeito, este Verbo não é verbo humano. Como poderia haver no princípio um verbo humano, quando o mesmo homem recebeu por último o princípio da geração? Não era, pois, humano, tampouco angélico, pois que todas as criaturas acham-se dentro dos limites do universo e tomam do Criador os princípios de seu ser. Ouve, pois, cuidadosamente o que diz o evangelista: o Verbo é o próprio unigênito. São João Crisóstomo. Mas se alguém perguntar: por que nada diz do Pai, e de pronto sai a falar do Filho? Responderemos que o Pai era conhecido de todos, embora não como tal, mas como Deus. Desconheciam, entretanto, o Filho unigênito. Faziam-se mais necessário, desde logo, mostrá-lo a quem aqueles que o não conheciam, a dizer do Filho. Não deixava de dizer do Pai, pelo que é chamado Verbo. Tencionava ensinar que o Verbo
é o Filho único de Deus, não pensassem se tratar de geração meramente carnal e mostrando que esse Verbo foi engendrado de Deus de modo incorruptível. Dava em terra com todas as concepções equivocadas, e também assim o chama porque o Filho de Deus nos daria a conhecer o Pai. Deste modo, não o chama simplesmente Verbo, mas para distingui-lo de todos os outros verbos, ajunta o artigo definido. As Escrituras soem chamar verbo ou palavra as leis e mandamentos de Deus. O verbo de que fala o evangelista aqui é, porém, substância, hipóstase, ente nascido impassível do Pai. São Basílio. Por que então o verbo? Porque de um nascimento impassível, imagem daquele que o gerou, o qual manifesta a pleno em si mesmo, sem divisão, dotado como ele de toda a perfeição. Santo Agostinho. Assim como nosso conhecimento difere do conhecimento divino, também a palavra que nasce do nosso conhecimento difere do Verbo de Deus, engendrado da essência do Pai, ou do conhecimento do Pai, da sabedoria do Pai, ou mais precisamente do Pai, que é conhecimento e sabedoria. O Verbo de Deus, Filho único do Pai, é, pois, semelhante e igual a Ele em todas as coisas, porque é tudo o que o Pai é, sem, porém, ser o Pai. Porque um é o Filho e outro o Pai. O Filho conhece tudo o que o Pai conhece, pois que recebe deste a um só tempo o conhecimento e o ser. Portanto, conhecer e ser fazem-se nele um. Deste modo, o Filho não é para o Pai princípio de conhecimento, porquanto não é de ser. O Pai engendra ao Filho, seu igual em todas as coisas, no anunciar-se a si mesmo. De fato, não lograria anunciar-se em toda sua integridade e perfeição, se o Verbo lhe fosse inferior ou superior sobre qualquer aspecto. Consideremos a distância que aparta o Verbo divino do nosso Verbo interior, no qual, entretanto, acha-se alguma analogia com aquele. O Verbo que se faz na nossa inteligência não recebe de pronto forma definitiva, mas aparece primeiro como ideia vaga e a agitar-se no interior da alma e a produzir os pensamentos vários que então se agitam por sucessão no espírito. Ora, em nós o Verbo não é senão quando, destes pensamentos que se agitam e sucedem na alma, nasce o conhecimento, o qual, por seu turno, traz o Verbo à essência. Este assemelha-se em tudo ao conhecimento, pois o pensamento de força tem a mesma natureza que o conhecimento de onde emergiu. Digno de nota é esta diferença máxima no Verbo de Deus, que possui a forma de Deus sem que tenha sido antes trabalhado para recebê-la, e de que não há jamais de se desfazer, posto que é imagem simples e consubstancial do Pai. Este é o motivo porque o evangelista chama o Verbo, e não pensamento de Deus, para que não cogitemos haver mudanças em Deus, como se começasse por tomar uma forma que antes não possuía e terminasse por perdê-la. Santo Agostinho. É o Verbo de Deus certa forma não formada, forma de todas as formas,
imutável, sem perda ou defeitos, inespacial e intemporal. Com efeito, todas as coisas que há, transcende-as, nelas, porém, existindo a um só tempo, qual fundamento em que se apoiam e remontando o cume que as acima. São Basílio. O verbo que proferimos guarda alguma semelhança com o verbo de Deus. Aquele, com efeito, reproduz de todo em todo a concepção da mente, porque quanto nesta ficou concebido, este tanto exprimimos por meio da palavra. Nosso coração assemelha-se a uma fonte, a palavra proferida, o filete d'água que dela corre. São João Crisóstomo. É para notar aqui a prudência espiritual do evangelista, sabendo que era de que os homens desde sempre cultuaram como Deus aquele ser que cuidavam existir antes de todas as criaturas, a quem punham por nome Deus. Começa por dizê-lo no princípio. No princípio existia o Verbo. Orígenes. Este nome, a saber, princípio, encerra diversas significações. Pode, por primeiro, significar o começo de uma estrada ou de um Orígenes. Este nome, a saber, princípio, encerra diversas significações. Pode, por primeiro, significar o começo de uma estrada ou de um comprimento qualquer, como se verifica destas palavras dos Provérbios. O princípio do reto caminho está no fazer justiça. Em segundo lugar, o princípio da geração, segundo o que vai no livro de Jó. Com efeito, podemos afirmar simplesmente que Deus é o princípio de todas as coisas. Há quem cuide que todas as coisas vieram a ser de uma maneira pré-existente e ingênita, a qual tem por princípio, assume ainda esta palavra a significação de princípio formal. Quando, por exemplo, Paulo diz que o Cristo é o princípio dos que foram feitos à imagem de Deus. Há ainda o princípio da disciplina, e é neste sentido que lemos: com efeito, devendo vós ser já mestres, atendo ao tempo decorrido desde que vos convertestes. Tendes ainda necessidade de que novamente vos ensinem os primeiros rudimentos da palavra de Deus. A palavra princípio em si mesma encerra dois sentidos diferentes, segundo sua própria natureza e segundo é entendido em relação a nós mesmos. Como quando, por exemplo, se diz que Cristo é por natureza o princípio da sabedoria, porque sabedoria e verbo de Deus, para nós, é ele esse mesmo princípio enquanto verbo feito carne. Podemos eleger aqui o sentido que melhor exprime o princípio atuante, pois que o Cristo Criador é o princípio enquanto sabedoria e o verbo no princípio é o mesmo verbo na sabedoria, pois o Salvador é fonte de infinitos bens. Assim como afastava a vida no verbo, assim o verbo no princípio, isto é, na sabedoria. Considera-se nestes termos, é possível entender o princípio no sentido de que todas as coisas foram feitas por meio da sabedoria e do exemplares nela contido.
Ou então, como é o Pai princípio do Filho, das criaturas e de todos os entes. Deve-se entender estas palavras. No princípio existia o Verbo, como se o Verbo, que era Filho, estivesse no princípio, que era o Pai. Santo Agostinho. Ou, no princípio, significa simplesmente antes de todas as coisas. São Basílio. Previu o Espírito Santo que homens surgiram invejosos da glória do unigênito e subverteriam com sofismas a fé dos fiéis, argumentando deste teor. Ora, se foi engendrado, não era, quer dizer, antes de ser engendrado, não existia, não chegassem a dizer. Nos ensina o mesmo Espírito que no princípio existia o Verbo. Santo Hilário. O tempo, os séculos, as eras, tudo isso passa. Agora, se imaginares um ponto distante no tempo, não lograrás concebê-lo, porquanto ele já era antes que o tempo fosse. São João Crisóstomo. Do mesmo modo que o homem, a navegar perto do litoral, divisa as cidades e os portos, mas, quando se afasta para o mar, perde-os de vista, sem que os seus olhos encontrem um ponto de apoio. Assim, o evangelista, nos elevando acima de todas as criaturas, põe nosso olhar suspendido, impossibilitando-nos de entrever contorno algum nestas altas regiões, aonde nos transportou. Com efeito, o dito no princípio exprime a um só tempo a essência infinita e eterna. Santo Agostinho. Alguns há, porém, que objetam dizendo: se ele é filho, deve de força ter nascido. Concedemos, acrescem ainda a guisa de conclusão, que o pai já era antes do nascimento do filho, raciocínio que rejeitamos, entretanto. E prosseguem: como pode o pai engendrar um filho coeterno, uma vez que os filhos nascem dos pais, para suceder-lhes aquele depois da morte? Como eles buscam comparações entre as coisas criadas, importa que também nós estabeleçamos analogias como apoio às verdades que defendemos. Como, porém, haveríamos de encontrar na criação um ser coeterno, quando nenhuma criatura é eterna? Achássemos aqui embaixo dois entes absolutamente contemporâneos, um a engendrar, outro a ser engendrado. Poderíamos formar uma ideia desta simultânea eternidade. Nas Escrituras, a sabedoria é representada como o brilho da luz eterna e como imagem do Pai. Busquemos aí, nestes dois entes, a comparação que nos possa dar uma ideia do que seja dois entes coeternos. Todos sabemos que o brilho da luz vem do fogo. Digamos, pois, seja o fogo o pai desta luminosidade. Quando acendo uma lâmpada, o fogo e a luz passam a existir em simultaneidade. Mostra-me um fogo sem luz e concedo que o Pai não engendrou o Filho. A imagem existe por causa do espelho. A aparência quando alguém se olha no espelho, mas essa pessoa já existia antes de fazê-lo. Tomemos agora o exemplo de uma planta
o arbusto que nasceu às margens de um rio? Acaso a imagem que projeta nas águas não nasceu ao mesmo passo que ela? Se, pois, esse arbusto houvesse existido desde sempre, também sua imagem. Ora, o que deriva de um ente é verdadeiramente nascido dele. O ente que engendra pode, portanto, ter coexistido desde toda a eternidade com o engendrado. Alguns dirão: entendo que o Pai e o Filho sejam coeternos, mas cuido que a luz do fogo seja menos brilhante do que o mesmo fogo, ou que a imagem do arbusto refletida nas águas seja menos real e perfeita que o próprio arbusto. Não, a igualdade é perfeita e absoluta. Não acredito. Redargui-me-ão, porque não fizeste a comparação correta. Talvez possamos encontrar entre as criaturas alguma relação que seja semelhante e não inferior à coeternidade que vai entre o Pai e o Filho, mas neste caso não há de ser apenas um gênero de semelhança. Reunamos, pois, dois exemplos distintos ao que eles próprios nos fornecem, acrescentamos outro. De fato, eles falavam de entes entre os quais havia certa diferença temporal. Por exemplo, entre o homem que gera e o homem que é gerado. Todavia, digo eu, esses dois homens compartilham de uma mesma natureza. Encontramos, pois, neste nascimento igualdade de natureza, mas não temporal. Por outro lado, nos exemplos da luz e do fogo e do arbusto com seu reflexo na água, não há igualdade de natureza, mas há simultaneidade. Encontram-se, portanto, reunidas em Deus propriedades que estão disseminadas nas diversas criaturas e objetos, e de tal modo estão unidas, não como estão entre criaturas, mas com perfeição que convém ao Criador. Atas do Concílio de Éfeso. As Escrituras chamam Filho tanto ao Filho do Pai quanto ao Verbo e também à luz eterna, e empregam revezadamente todos estes termos para falar de Cristo, opondo-se assim ao blasfemo. Teu Filho tem a mesma natureza que tu. As Escrituras, para que conheças a unidade substancial entre Pai e Filho, chama a este nascido daquele, Filho unigênito. Ademais, como as noções de nascimento e filiação passam a ideia de sofrimento, chama-o Verbo de Deus, pondo a lume o impassivo de seu nascimento. E como todos os pais são mais velhos que os seus filhos, o que não se verifica na geração divina, nomeia ao Filho unigênito do Pai como o brilho da luz eterna. De fato, a luz procede do sol, mas não lhe é posterior. Este nome, pois, de brilho da luz eterna, mostra que o Filho é coeterno ao Pai. O nome Verbo assina a impassibilidade deste nascimento. O nome Filho, por fim, indica a consubstancialidade entre os dois. São João Crisóstomo. Objeta-se ainda que no princípio não significa simplesmente o eterno, pois que está dito, no princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1.
Que há, entretanto, de semelhante entre a expressão era e criou? Quando dizemos de alguém que é, estamos a indicar o tempo presente. Aplicado a Deus, entretanto, significa aquele que existe sempre desde toda a eternidade. O mesmo vale para a era. Referindo-se à nossa natureza, aponta para o tempo passado. Quanto, contudo, se trata de Deus, exprime-lhe a eternidade. Orígenes. O verbo ser encerra dupla significação, seja que indique diferentes tipos de sucessão temporal. Quando é posto a par de outros verbos, seja que exprima a natureza da coisa de que se fala, sem nenhuma referência ao fator tempo. Eis porque ele é considerado um verbo substantivo. Santo Hilário. Lança, pois, um olhar sobre este mundo, buscando entender o que está dito. No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis 1. O que foi criado recebe a existência no princípio, e quando depende de um princípio para vir a ser, acha-se igualmente encerrado dentro dos limites impostos pela sucessão temporal. Eis que um mero pescador, iletrado, de pouca instrução, arranca-se às amarras do século e logra se sobrepor a todo princípio. E o Verbo era, com efeito, o que ainda é, não entrando circunscrito por nenhum tipo de duração. Foi desde sempre o que é, portanto, inscrito. Alcuíno. Levantando-se, pois, contra todos aqueles que alegavam um nascimento temporal do Cristo, a ensinar-lhes que lhe é desde sempre, ensenta o evangelista apontando a eternidade do Verbo. No princípio existia o Verbo.